eu sou Yara. Acho que uns 15 dias atrás eu estava com o presidente do conselho. Eu sou psicóloga judiciária aposentada, sou anistiada política, né? E estou na batalha aqui de fazer do conselho, né, um equipamento que ajude os psicólogos e a população que ele atende, né? E estou à disposição aí para vocês. Eu sou a Gabriela Rabelo, sou psicóloga clínica e atualmente no Conselho estou como colaboradora da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Orientação e Ética e também da Comissão Mulheres. A gente vai trazer algumas perguntas que os estudantes de psicologia trouxeram pra gente de dúvidas que eles têm sobre a profissão, sobre a ética. Então a primeira pergunta é: terapia é só para quem está em crise? Eu vou ser bem enfática, né, em dizer que não, né, que a terapia não é apenas para quando a gente está em crise. E também acho que vem uma pergunta, né, o que seria estar em crise, né? Quando a questão está mais urgente, quando a gente tem aquele estigma de surto, né, que a gente chama, né, que a gente vê na sociedade. Então, na verdade, a terapia ela não é só para questões tão emergenciais, né? Buscar um atendimento, um tratamento psicológico pode ser para questões desde as mais simples até as mais complexas. Então, quando você entende que você precisa de um espaço de escuta, de sigilo, de ética, que não há julgamentos, que é uma prática profissional, uma técnica profissional sendo utilizada, então você pode pedir ajuda, você pode buscar esse espaço. É claro que em um momento de crise, né, talvez seja importante, talvez seja necessário, tem que ter um acompanhamento psicológico, né, mas não é apenas para quando a gente está em crise, a gente pode precisar, né, de atendimento psicológico em qualquer momento da nossa vida, para qualquer situação que a gente sentir necessidade, vontade de conhecer, né? Então é isso, não é só para crise, não. Psicólogos dão conselho? Está correta esta frase? Quando a gente pensa, né, em conselhos, a gente pensa em opinião pessoal, né? Então alguém que está emitindo um conselho, pedindo um conselho, ela está falando do lugar dela, né, da experiência de vida dela, o que eu acho que a Yara poderia fazer em alguma situação, né? Então, um conselho é uma opinião pessoal. A psicologia é uma profissão, é uma ciência, né, onde ela tem práticas, ela tem técnicas, então ela tem um compromisso social, um compromisso com o nosso código de ética, com as nossas resoluções. Eu sempre digo que é uma extensão do nosso código de ética. Então, o psicólogo, de maneira alguma, dá conselhos, né? O papel do psicólogo é, sobretudo, acolher a demanda do sujeito, compreender a história de vida dele, fazer análises de comportamento, de sofrimento humano, promover saúde mental, né? Então, uma conversa com um amigo pode ser terapêutico, né? Caminhar na beira-mar pode ser terapêutico, pedir um conselho, né, para algum familiar, para um colega de trabalho, para um colega da graduação é terapêutico, né? Mas a psicologia em si é um tratamento, é um acompanhamento psicológico com psicólogos, né? Então não podemos emitir conselhos, né? Embora a gente também, humanizando um pouquinho o profissional, né, também temos as nossas questões, também temos, né, as nossas opiniões pessoais, mas durante a nossa prática profissional, de forma alguma, né, ela deve existir. Então, a próxima pergunta é: o que dizer sobre diagnóstico e rotulagem? A avaliação psicológica, né, ela é um campo, ela é uma especialização, né, da psicologia, e o psicodiagnóstico, muitas vezes ele é importante até por questões de direitos, né, para as pessoas terem direitos, seja a serviços de saúde mental, a medicação gratuita pelo SUS, ou laudos para a escola ou para outros ambientes, né, para adequação em ambiente de trabalho, por exemplo, né, ou para a pessoa se reconhecer, entender, né, algumas questões do comportamento dela, do pensamento, do sofrimento, do funcionamento, né? Então, o diagnóstico, muitas vezes, ele se faz necessário, mas ele nem sempre é um foco, né, na nossa atuação profissional. Nós, enquanto psicólogos, a gente, né, não deveria estar focado em diagnóstico. A gente vê essa necessidade muito da contemporaneidade, né? É uma necessidade atual, acho até que tem um pouco a ver com as redes sociais também, né? Essa grande mudança que a gente vê nas redes sociais, onde as pessoas elas estão buscando um diagnóstico, elas estão buscando os porquês de ser assim, de não ser,
né? Então, se faz necessário, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter muito cuidado, porque o ser humano é muito mais do que um diagnóstico, né? A gente é muito mais que isso. Então, quando a gente fala em rotulagem, eu vou utilizar o termo estigma. Eu acho que ele é mais interessante, né, do que rótulo. É o estigma que a gente tem, né? A gente vê muito hoje os memes, né? Ah, fugiu do CAPS, não sei o que era CAPS, né? CAPS é um serviço extremamente eficaz da luta antimanicomial, né? É o Centro de Atenção Psicossocial. Então, a gente vê que hoje está muito banalizado. Eu sou bipolar, eu tenho tal coisa, né? Então, as pessoas, às vezes, elas estão confundindo a real necessidade e o porquê, o objetivo de ter um diagnóstico, né? E de aí sair por aí psicologizando, medicalizando, né, as relações humanas, né? Então, é um assunto, esse tema é bem importante, de fato, porque há ainda uma confusão muito grande, até mesmo sobre por que buscar o atendimento psicológico. Eu acho que um outro aspecto é assim, que para a pessoa que está em atendimento, é quando você fala assim, você é bipolar. Aí a pessoa fica toda feliz. Porque aí, eu já vi muito isso, sabe, na minha prática. Aí a pessoa falou assim, mas eu fiz isso porque eu sou bipolar. Eu falei, não é porque você foi bipolar. Não, vamos pensar bem, né? Por que houve esse comportamento seu, né? E você tá... A gente adora uma desculpa, né? Para fazer as coisas. Acho que isso é quase natural, vamos dizer. O que a Yara está dizendo é utilizar o diagnóstico como bengala. Bengala. Né? E é muito complicado, porque né, são tantas camadas nessa pergunta, é uma pergunta muito complexa, hein, que vocês fizeram. Uma pergunta difícil essa, porque ela envolve muitas questões, muitas. Então, assim, acho que de uma maneira muito rasa, muito básica, né, eu e a Yara consegue falar um pouco em nome do conselho, em nome da psicologia, mas é bem complexo. Psicologia e medicação, qual tem mais impacto? Sim, né? Eu acho que o termo mais, ele se torna complicado aí, né? Porque a gente não mensura o impacto, né, de uma psicoterapia ou de um tratamento medicamentoso, né? Ambos têm a sua relevância, ambos têm a sua importância e são profissões distintas, né? Um é psicóloga, o outro é medicina, né? São funções diferentes, mas a gente também tem que pensar na integralidade do sujeito, né? Eu acho que os seres humanos é integral, né? Que é um dos princípios do SUS, por exemplo, né? Então eu não posso olhar só um fígado, só um desequilíbrio hormonal no cérebro, falta de dopamina, falta de serotonina, né? A gente precisa olhar o ser humano na integralidade. Então, quando essas duas profissões se conversam, elas se unem para lidar, para falar sobre aquela pessoa, aí a gente tem muito impacto, né? Eu acho que isso é muito válido. Então, não existe mais ou menos importante ou relevante quando a gente está falando de tratamento de saúde mental como um todo, né? A psicoterapia, ela é fundamental quando a pessoa está tomando a medicação, mas nem sempre a medicação precisa estar presente, né? Quando a pessoa faz o tratamento psicológico. Então, vai depender. Eu acho que é muito importante quando a gente pensa, esse caso é tão difícil que vai ter que ir para o psiquiatra. Não é mais caso de psicólogo, é caso de psiquiatra. Bom, a gente também não mensura a gravidade de um problema tendo como régua, né, o uso de medicamento. Né? Há muitas pessoas que têm, por exemplo, um diagnóstico de um transtorno mental até mesmo um pouco mais grave, mas que faz uso de menos medicação do que uma pessoa que está com ansiedade, né? Uma ansiedade maior por uma questão específica. Então, assim, o uso, a quantidade de medicamento, a dosagem, isso é muito da psiquiatria, assim, né? Do ramo da psiquiatria. Então, nós como leigos, né, em medicamento, né, no tratamento medicamentoso, a gente só tem de novo os estigmas, os rótulos, né, e o nosso achismo. Então, é importante que a gente respeite todas as profissões que estão atuando naquele sujeito. Não tem como a gente mensurar o que é melhor, o que é mais impactante, o que é mais eficaz. Quer dizer, uma questão que eu conheci recente, que eu fui num congresso no Conselho Federal sobre psicologia, psicodélicos, maconha, etc. E aí o que foi levantado, né, que é uma necessidade de trabalho conjunto entre psicólogos que trabalham com a área, né, de psicodélicos ou de maconha e cannabis, de ter acompanhamento, ter uma parceria, né, com os médicos e por causa da medicação, né? Porque muitas vezes a situação que a pessoa está
medicada, né, inviabiliza o uso de determinadas substâncias, né? E aí, como é que você faz? O psicólogo que sem um entendimento daquilo, como é que ele vai atuar ali, né? E isso está se tornando um problema, porque muitas atividades, tipo rave, né? O pessoal vai lá, faz uso, né, de substância, e aí eles chamam um psicólogo para ajudar, né? E aí o psicólogo se depara com uma situação que ele não tem nenhum conhecimento, nenhuma formação para poder entender, né, o tipo de substância e as consequências dela e como é que ela mexe com o organismo. Então, para esse cuidado que foi recomendado, né, é numa discussão muito interessante, né, que eu acho que logo vocês vão estar acessando isso, né, que é interessante para ver essas diferenças, né, entre o fazer psicológico e o médico, né. O que dizer sobre a psicologia e religião? Interessante essa, né? A gente até tem, né, uma resolução, né, 07/2023, que é essa daqui. É uma coletânea, né? Porque temos aqui 3. O nome dela é Psicologia, Laicidade e as Relações com a Religião e a Espiritualidade. Então, a questão da religião, da espiritualidade, ela pode ser trabalhada no espaço terapêutico, né? Ela pode estar presente, mas de forma alguma isso também é vetado no nosso Código de Ética, no artigo 2º, a linha B, de que o psicólogo não pode induzir, né, sobre as questões religiosas, não pode induzir, não pode, né, utilizar da tua compreensão religiosa ou espiritual durante os teus atendimentos, seja eles onde for, na clínica, no hospital, na escola, né, em qualquer campo de trabalho, campo de atuação. A religião, a espiritualidade pessoal do psicólogo, de forma alguma, pode transpassar, né, para esse paciente, porque a gente tem questões muito complicadas, como aborto, né, como as questões também da intolerância, né, o racismo religioso, e a gente também não pode admitir isso. A gente precisa sempre orientar os pacientes sobre a intolerância religiosa, principalmente de matrizes africanas, né? O que mais, Yara? Eu acho que é o próprio conteúdo, né? Quando você fala em psicólogo religioso, né? Aí se ele vai trabalhar com a religião, ele tem uma outra seara, né? Que não é a ciência psicológica ou a ética psicológica, né? Por isso mesmo, porque se você fala da tua espiritualidade, a partir dela, você vai estar ignorando a espiritualidade de quem você está atendendo, né? Então, aí você entra num conflito, ou que você comumente vai querer convencer a pessoa, né? E aí eu acho que aí você passa mesmo os limites da atuação do psicólogo, né? Não dá pra agir desse jeito. Então não é porque o Código de Ética, está escrito no Código de Ética, o Código de Ética ele foi formulado procurando estabelecer limites, né, depois de uma longa discussão. O que fazer, o que não pode fazer, o que é errado, né, dentro do ponto de vista de compromisso social da psicologia e de compromisso com a ciência. Né? O Estado é laico, a psicologia é laica, e se em algum momento eu me deparo, durante a minha atuação, com algo que não conversa com a minha religião, a minha espiritualidade, eu preciso encaminhar, então, esse paciente, né? Entender os meus limites também. Lidar com questões que talvez eu não dê conta e tá tudo bem, né? Então, a ética aí diz que eu preciso encaminhar essa pessoa, né? E não tentar, né, induzi-la ou ter a minha prática baseada naquilo que eu acho correto perante a minha religião, né? Ou até a minha não religião, também, a minha não espiritualidade, né? Também temos isso aí. O que dizer sobre o sofrimento psíquico de psicólogos? Ele é real? Como? A gente pode dizer assim, né? Acho que tem algumas teorias que falam isso, né? Que você absorve, né? Você não passa incógnito pelas dores do outro, pelos atendimentos, não vai mexer com a sua história, né? Suas condições. Né? Um exemplo, por exemplo, quando a gente está tratando de violência sexual, né? Contra crianças ou mulheres, não tem nenhuma mulher que não vai ver a sua experiência. Ela vem à tona, né? E você precisa
Tem um cara que falava assim, tomar um cafezinho, um Funes, que é um psicólogo que trabalha com violência sexual contra criança e adolescente. Aí ele falava assim, né, sai, toma um cafezinho, dá uma rodadinha assim, né, pelo espaço, aí para você voltar mais preparado para estar atendendo, sem, enfrentando aquele caso, sem estar reagindo ao o seu comprometimento com aquela questão. Né? Isso considerando que a maioria das mulheres já passaram por algum problema de violência, de assédio sexual. Né? Então, na hora você está com raiva, aí vem a raiva, né? E a gente acaba, a gente elaborar isso. Né? E muito real, né? O sofrimento é real. E até mencionei, né, numa pergunta anterior, não me lembro agora, que humanizar um pouco, né, a profissão psicólogo. Somos seres humanos, a gente também tem muitas questões, a gente tem uma história de vida, né? Ainda tem esse imaginário, né, do suposto saber que o psicólogo, a psicóloga sabe tudo, não tem problemas. Ah, você que é psicóloga, né? Como é que eu faço isso? Você não sofre? Eu preciso saber o que eu tenho na minha mala, né, para eu poder lidar com a bagagem do outro. Então, fazer terapia, né, também a psicoterapia é importante, e conversando também com as técnicas da Comissão de Orientação e Fiscalização, elas dizem que às vezes há muitas dúvidas da categoria relacionadas muito mais à supervisão do que à orientação técnica, né? Então, buscar uma supervisão clínica, né, entender que às vezes vai ter um caso e a supervisão não é só do consultório, da clínica em si, mas é um caso que esbarrou em algo. Né, fazer supervisão, buscar um profissional que entende, que domina aquela temática, domina aquele tipo de sofrimento ou de questão humana, né? Então, sim, nós também sofremos, mas a gente consegue lidar, né, por entender os nossos limites e também por já buscar, né, orientação, buscar apoio, ajuda profissional, fazer a nossa terapia pessoal, fazer a supervisão clínica, buscar o Conselho Regional de Psicologia também, com as orientações técnicas. Né? Sofremos, sim. Como ser ético nas redes sociais? Essa questão ela é bem importante, e a gente tem uma nota técnica na página do Conselho Regional de Psicologia, no link Perguntas Frequentes, né? Ou seja, ela já é uma pergunta frequente. Né? Então ali vai constar essa nota, né? É uma nota recente, onde vai dizer sobre a ética dentro da rede social. A gente sabe que a propaganda, o marketing, né, a visibilidade dentro de redes sociais, né, ou até de sites, ela vai ser permanente, né? Isso sempre vai existir, né? Sempre existiu e nunca vai acabar. Então a gente precisa entender o nosso posicionamento frente a isso. Eu acho que a nossa base é o código de ética, né, do profissional, do psicólogo. E também saber dividir que tem coisas que é pessoal e tem coisas que é profissional. Então, como fazer isso? A sugestão é que você não tenha um único perfil, né? Que você divida o perfil pessoal e o perfil profissional, né? Que você, se tiver dúvidas, então entre em contato de novo com a COF, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização. E tomar cuidados, né? Com essas questões de defender os direitos humanos, que é fundamental na nossa atuação profissional. Que mais? Eu acho que é uma nota do Conselho Federal, eu acho. Federal, né? Do Federal. Que eu estava pensando assim, né, que embora já tenha nota, né, a gente está numa discussão, né, permanente ainda sobre as redes sociais, né, regulamentação, não regulamentação, né, uma discussão atual, né, muito tensa, né, já deu até briga no governo americano, nossa, olha o peso que tem isso, né? Então, eu acho que ainda vai muito chão para a gente ter segurança nisso, né? Mas eu acho que o que a gente pode fazer é recorrer, né, às orientações técnicas que já existem e trazer as questões. Né? Eu acho que uma coisa que o psicólogo usa pouco no conselho é indagar, né? E essa questão, eu peguei uma questão assim, assado, né? Trazer para as comissões, principalmente para a COF, né, que é uma comissão que ela tem o papel de orientação, né, é esse o nome e a função da comissão, e isso pode ser apresentado, né, que a gente está com uma questão dessa, né, que na rede social tal surgiu essa questão, né, como é que a gente pode fazer? Eu acho que o debate faz a gente refletir e avançar nos posicionamentos, né? Principalmente numa coisa muito atual, viva, né?
que está acontecendo. Né? A gente não tem não tem um passado assim. Né? A gente está vivendo ao vivo, né, essa situação. Preciso fazer uma retificação. A nota técnica, ela é 05 de 2010, ela é do Conselho Federal de Psicologia. Isso. Inclusive, precisa ser atualizada. Em 2010, a gente precisaria, né? Já. Inclusive, atualizá-la. Mas acho que tem uma discussão, né? Está se discutindo nessa assembleia que eu fui, já estava se pautando lá a discussão sobre inteligência artificial, sobre as redes sociais. Né? Então, é uma discussão que realmente está acontecendo, né? Em todo canto. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, por responderem essas perguntas e por sanar essas dúvidas ou levantar mais questões, porque eu acho que é isso que falta, né? Falta a galera botar a mão na consciência e se perguntar sobre o que eu tô fazendo na minha profissão, o que é certo, o que é errado e realmente ponderar isso, né? E não ficar buscando resposta feita, resposta certa, resposta Pronta. Parabéns para vocês, viu? Muito obrigada. Parabéns pra Obrigada. vocês. Que são estudantes.